Vamos lá. Antes da gente ver a questão E, eu gostaria de relembrar uma coisinha aqui com vocês. Vamos relembrar aqui, ó. Lembram que nós aprendemos o verbo to be? Que eu havia explicado para vocês que a gente usa o is quando é uma coisa só? Então, por exemplo, quando eu quero me referir a apenas uma coisa, eu uso is, tá certo? A mesma coisa é quando a gente utiliza o pronome it mais o is. Ó, it is. Além de significar ele é ou ela é, também pode significar apenas essa expressão aqui, ó, é. Quer dizer que é uma coisa só, que é. Entendeu? Por exemplo, eu pego e falo assim, ó, português é na quinta. Esse é na quinta aqui, ó, ele é formado pelo it is, tá certo? Agora, olha só. Quando nós utilizamos o are, nós nos referimos sempre a mais de uma coisa, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui do lado, ó, they are. Quando você fala they are, significa são, mais de um. Por exemplo, português e matemática são na quinta-feira. Ou seja, aliás, português são na quinta, na sexta e no sábado, por exemplo, né? Se tivesse aula no sábado. Então, esse são aqui tem que ser utilizado quando você se refere a mais de um dia, tá certo? Agora, olha só aqui. Imaginem que eu esteja falando que alguma matéria é na segunda. Observem que eu utilizei o it is. Se eu utilizei o it is, eu já sei que é uma matéria apenas, certo? Ou seja, é uma aula apenas dessa matéria. Se eu utilizar they are, quer dizer que são mais de uma aula. Portanto, são duas aulas ou mais dessa matéria, tá? E detalhe, quando você utilizar o they are, você tem que colocar 2 dias da semana. Por quê? Como é mais de uma aula dessa matéria, essa mais de uma aula vai ser em um dia e no outro, tá bom? Se essa aula for em apenas um dia, você usa o it is, tá certo? Outro detalhe, estão vendo esse and aqui, ó? Esse and sempre vem quando tem mais de um. Entre o primeiro, aliás, entre o último e o penúltimo. Como aqui só tem dois, eu coloquei o and no meio dos dois. Mas se tivesse 3 dias, por exemplo, você vai colocar o primeiro, vírgula, o segundo dia, depois você põe o and e o último dia, tá certo? Todas as frases têm que ter o on. Mas por que eu estou explicando isso? Porque é exatamente isso que você vai fazer nesta questão aqui, ó. Você vai olhar a matéria e a pergunta da matéria que está em cima, tá? Aqui é na número 1, ó. What days are music classes? Você vai olhar music, ó. Onde que tem music? Ó, tem na segunda, Monday, estão vendo, ó? Music tem aqui? Não. Music tem aqui? Não. Music tem aqui? Opa, aqui tem. Wednesday tem. Olha só a music aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, como tem 2 dias que tem music, ok? São 2 dias, você vai ter que colocar aquele do they are. Não pode ser o it is, porque o it is é para um dia só. Então, você vai colocar they are, aí você põe o on, o primeiro dia, and o segundo dia. Que no caso, ó, Monday and Wednesday, certo? A mesma coisa você vai fazer para PE, que é Physical Education. Você vai ver aqui onde que tem Physical Education, são 2 dias. Então, você não pode usar o it is, tem que usar o they are. Você vai colocar they are on, aí põe esse dia aqui e esse dia aqui. Não esquece de colocar o and. A mesma coisa é para History, para Art, para Science Lab, para Math, ok? Aí, lá na número 7, olha lá a 7, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Lá na número 7 tá assim, ó. What days are... E não colocou a matéria. Olha que ele não colocou a matéria aqui depois do are. O que significa isso? Significa o seguinte, que depois deste are aqui, você escolhe uma destas matérias aqui que você quiser. Você vai escolher e vai responder, tá bom? Então, você vai ter que colocar o nome da matéria que você escolheu e responde de acordo com a matéria que você escolheu, tá certo?